Bom, pessoal, essa é uma aula que a gente dá todo ano sobre como ler um artigo científico, tá? É uma aula que a ideia é meio que preparar, principalmente quem está começando aí para o Journal Club, tá bom? Para como preparar o Journal Club, como que a gente vai ler os artigos, enfim, tá bom? Vocês já viram essa aula, muita coisa repeteco, sempre muda uma ou duas coisinhas só, tá bom? A gente vai tentar passar um pouco sobre isso. Bom, o artigo científico, vocês já devem ter lido, todo mundo já leu alguma coisa, ele é apresentado de uma forma bem sistemática, né? E os artigos em medicina clínica, assim, não epidemiologia é parecido, na verdade, eles seguem uma forma bem sistemática, que a gente chama de in-red, que é, ele tem uma parte de introdução, uma parte de metodologia, que é fundamental, né? Os resultados, tá? And discussion, que é o que eles chamam em inglês aqui, tá? Dentro de cada um desses tópicos, né, do artigo, tem uma estrutura específica também, tá? Quando a gente vai escrever um artigo, tem uma estrutura esperada do autor na escrita do artigo, tá? Desses 4 aqui, quais que vocês acham que são os dois mais importantes? Quais são os dois mais importantes? Introdução, metodologia, resultado, discussão. Vamos botar, quer botar conclusão, hein? Bota a conclusão também. O que vocês acham? Quem que acha que é a introdução? Ninguém acha a introdução importante? Tá. Quem que acha que é a metodologia, o método? Tá bom. Quem que acha que é o resultado? Resultado, tá bom. E a discussão / conclusão? Também. Então tá bom, vocês já estão viciados aí pro lado certo. Então, vocês vão ver no final, eu vou falar para vocês, quem vai apresentar o Journal Club vai ler o artigo inteiro. Quem vai ler, quem vai só acompanhar, muitos de vocês não vão conseguir ler o artigo inteiro. Então, pelo menos vocês vão ter que ler o método e o resultado, tá bom? Quando pegarem o artigo para entender o que foi feito. A introdução, ela basicamente vai apresentar o racional do estudo e levar até a hipótese. E todo estudo tem uma pergunta só. Ele pode ter algumas perguntas ancilares, mas ele tem uma pergunta só, né? Aí, vontade. Então, o que a introdução vai fazer? Ela vai apresentar qual é o gap científico. Então, primeiro vai dar uma ideia geral, assim, sepse é uma doença importante, super prevalente, barará. E ela vai levar para qual é o gap que você quer responder com aquele estudo, né? Então, vocês vão ver que a introdução tem é bem característico isso, né? E aí, no final da introdução, ele vai responder como o estudo responderá ao gap. Ele vai falar assim, nesse estudo, nós desenhamos um ensaio clínico randomizado para comparar uma estratégia restritiva liberal de fluidos na fase aguda do paciente com sepsis ou choque séptico. Tá? Vocês dois aí estão de gracinha? O que estão falando aí? Tá bom. Só para ver se estão espertos aí. Oh, vocês estão rindo? Aí eu achei que estavam rindo. É que na foto anterior tinha um versículo da Bíblia ali, eu fui pesquisar o que é. E aí, o que é? Não tem nada a ver com o tema da aula mesmo. Nossa, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas você já viu esse filme, não? Então, iluminado. Bom, e aí aqui a ideia é a gente entender como que o estudo vai responder ao gap. E, geralmente ele vai utilizar assim, você tem uma pergunta, um gap científico, e você vai desenhar um estudo para responder aquela pergunta. Tá? Então vejam que o princípio de tudo é ter uma pergunta clara para a gente responder a pergunta. Tá? E como eu falei, todo estudo tem uma pergunta, não tem 3, 4, 5. E isso aqui, assim, ensaio clínico é muito claro com isso, é muito fácil de ver, mas vocês vão ver vários estudos observacionais que o cara fala assim, nós quisemos ver fatores preditivos e não sei o que e tal, aí no fim ele conclui com uma análise de, parece, causalidade, que tal coisa causa outra, e ele mistura tudo, pergunta preditiva com causal, com 3 coisas diferentes no meio do texto. E aí esse estudo não serve para nada, é lixo científico, que a gente chama. Tá? Porque não teve uma pergunta clara, ele não desenhou o método para responder a pergunta e não usou análise estatística apropriada para aquele método. Então, tudo acaba sendo inútil. Tá? A gente discutiu aí alguns artigos esse ano, principalmente estudos observacionais, isso é muito comum. E, assim, na medicina, tem uma tendência muito grande de pegar estudo observacional mal feito e a gente usar isso como evidência para a nossa prática e não ter ensaio clínico bem feito para usar isso para embasar a nossa prática. Tá? E a gente vai tentar trabalhar esse raciocínio crítico.
Como que a gente desenha a pergunta? Isso é legal, porque a epidemiologia clínica foi melhorando, veio a ideia da medicina baseada em evidências, e hoje a gente tem um raciocínio bem geral, assim, que dá para aplicar em qualquer tipo de estudo, tá? Então, eu tenho uma população-alvo que eu quero estudar, e eu vou amostrar essa população, né, usando alguma técnica de amostragem, e eu vou ter uma intervenção, se for um ensaio clínico randomizado, se for um estudo experimental, e uma exposição, se for um estudo observacional. Ou eu posso chamar de preditor, se for um estudo, um modelo preditivo, né? Eu vou ter um grupo de comparação quando for um estudo analítico, que quer comparar dois grupos, tá? Pelo menos dois grupos, mas eu posso não ter um grupo de comparação. E, por exemplo, em estudos de método diagnóstico, eu vou chamar de padrão ouro. Eu vou comparar o meu método diagnóstico com padrão ouro para aquela intervenção, certo? E eu vou ter o desfecho, que é o outcome em determinado tempo. Isso, o T é tão importante quanto o outcome, porque se eu tenho um desfecho em 15 dias, isso é uma coisa, eu vejo o mesmo desfecho em 3 meses é outra, e o mesmo desfecho em 1 ano é outra coisa, tá? Então, toda pergunta vai ter isso, vai ter o P, o I, o C, o desfecho em determinado período de tempo, tá? E quando vocês forem apresentar o Journal Club, é muito interessante, é muito importante que vocês, em algum momento, em algum slide, vocês falam assim, então, nesse estudo, em pacientes tais, com tal condição, o que foi estudado foi intervenção tal, comparada a tal, em relação a tal desfecho, tá? Isso aqui vai gerar o próximo passo, que é o cálculo de amostra. Então, o desfecho primário é o que a gente usa para fazer cálculo de amostra em qualquer estudo clínico. Vocês vão ver que o cálculo de amostra é um chute, a gente vai discutir isso bastante, né? Mas é um chute que você faz, assim, para ter uma ideia geral do que você vai conseguir extrair daquele estudo. Então, aqui um exemplo de pergunta. Eu quero que vocês deem uma lidinha e tentem identificar os elementos aí do pico. Vamos lá, qual que é a população alvo? Pacientes com, aqui ele chama de lesão pulmonar aguda, ou ARDS, que é a definição antiga, agora a gente chama tudo de ARDS, né? Então essa é a população do estudo, né? E aí ele quis comparar o quê? Duas estratégias de ventilar o paciente em termos de titulação de PIP. Uma delas guiada por pressão esofágica, perfeito, e a outra, o grupo... Exatamente, pelo grupo ArtsNet. Aqui, por exemplo, o grupo controle pode ser várias coisas, pode ser standard of care, pode ser o padrão da unidade. E isso é uma coisa que vai trazer muita confusão, às vezes, porque às vezes o padrão da unidade não é o padrão reconhecido internacionalmente. Então, vocês vão ver que os últimos estudos em ARDS, que tentaram estudar a titulação de PIP, eles sempre compararam a intervenção nova com uma estratégia de PIP alta, do grupo controle. E esses últimos estudos, eles têm todos dados neutros, porque a estratégia de PIP alta, baseada no ArdsNet, lá, que é uma receita de bolso, vai tão bem quanto qualquer outra estratégia de titulação de PIP, no fim das contas. Tá? Agora, se você bota uma estratégia assim, titulou lá conforme queria, aí isso vai gerar muita variabilidade, entendeu? Então, tem alguns estudos que vão ter um grupo controle, que é o standard of care da unidade, isso pode introduzir um pouquinho de viés no resultado, né? E aqui, o que é o desfecho primário? Oxigenação, né? Então a gente já tem uma ideia. Ele fala que o estudo é piloto e que o desfecho primário é oxigenação. Ou seja, é um desfecho fisiológico, que a gente vai discutir bastante também. Desfechos fisiológicos em terapia intensiva, eles são desfechos substitutos. É igual eu ver delta PCR, delta sulfa, isso tudo é desfecho substituto, não é desfecho centrado no paciente. Tá? Então são desfechos que a gente usa no dia a dia, porque a gente gosta de ver a resposta fisiológica ao que a gente faz, mas a gente vê que muitas vezes esse desfecho fisiológico não se traduz em melhores desfechos clínicos centrados no paciente, seja mortalidade, seja qualidade de vida, entendeu? Seja outras coisas assim. E qualquer disfunção orgânica encaixa aqui e qualquer parâmetro fisiológico entra aqui. Biomarcadores também, né? Tá? Bom, então aqui só com ARDS,
pressão esofágica versus estratégia de net e oxigenação. Bom, muito bem. Então, essa é a pergunta do estudo. E aí ele vai descrever o método. O método tem que ser descrito de forma suficiente para que o estudo seja reprodutível. E aí vai depender do desenho que eu escolhi para responder a pergunta. Se a minha pergunta for causal, ou seja, eu quero saber se alguma coisa ela gera o melhor resultado ou não, o desenho ideal sempre vai ser o ensaio clínico randomizado, que é um estudo experimental, um experimento, por definição, porque a inclusão do paciente em cada braço é totalmente aleatória e não é o investigador que aloca o paciente em cada grupo, é totalmente ao acaso, certo? Tem um outro tipo de estudo chamado quase experimental. O que seriam os estudos quase experimentais? Quando é feita uma intervenção, essa intervenção não é feita pelo investigador necessariamente, mas foi uma perturbação no sistema que aconteceu, às vezes ao acaso, que a gente chama de experimento natural, isso, tá? E às vezes é alguma coisa que foi uma mudança de prática no serviço como um todo, também a gente vai chamar de quase experimental. E aí você tem métodos para tentar corrigir para não ter sido uma alocação aleatória, tá? Mas teve uma intervenção. E aí a gente vai ter os estudos observacionais, corte, estudo transversal e estudo caso-controle. A gente vai ter as revisões sistemáticas, que aqui já é meta-epidemiologia, eu quero ver combinar os resultados desses tipos de estudos. E os estudos mais fracos, entre aspas, assim, do ponto de vista de causalidade e quanto eles vão ter impacto na nossa prática, são os relatos de casos e séries de casos. Eu queria chamar a atenção que isso aqui é uma coisa que a gente não pode também deixar totalmente de lado. Com a pandemia a gente viu, né, lá em 2020, os chineses apresentaram as primeiras séries de casos do que acontecia com os Covids. Aí quando chegou para a gente já tinha uma ideia do que estava acontecendo, né? Teve muita coisa interessante, então a gente vê, putz, os pacientes muitos eram ventilados, morriam muito quando eram ventilados, enfim, teve muita bobagem, tá? Que ao longo do tempo a gente viu que era bobagem ou que não era totalmente bobagem. O exemplo grande é a tempestade de citocinas, né, que o pessoal falou que tinha tempestade de citocinas no Covid. Aí quando a gente comparava o nível de citocina no Covid com o nível de citocina em ARDS, a gente via que era 1/10 do paciente com ARDS, nas cortes de ARDS, já que já tinham usado o biomarcador. Né, então a gente ficou um tempo assim, no máximo o corticoide resolve. Aí depois a gente teve o tocilizumab e agora o baricitinib como drogas que funcionam em paciente hospitalizado, manipulando aí o sistema imunológico, tá? Mas veio de uma ideia inicial lá da série de casos, né? Então, veio daqui, aí depois a gente teve estudo observacional analítico, comparando grupos, e daqui a pouco vieram os estudos experimentais, que hoje, através de revisão sistemática, são o que embasam a nossa prática, tá? Aqui nós não temos disponível porque estamos no SUS, né? Tocilizumab e o baricitinib, então a gente fica só no corticoide mesmo. Cada tipo de estudo, isso aqui vocês vão acabar tendo algum contato, tem uma recomendação de como ele ser reportado, tá? Isso aqui não é uma avaliação de qualidade do estudo, é só o que o estudo tem que reportar para aquele estudo ser reprodutível, tá? Então, para os estudos randomizados tem o CONSORT, para os estudos observacionais tem o STROBE, a acurácia diagnóstica chama STARD, modelo prognóstico é o TRIPOD, esse aqui eu acho que é um dos mais difíceis de ler, porque ele tem 70 páginas, tá? Que eles vão até além, assim, não só como reportar, eles falam como fazer análise e tal, em teoria não era para isso, mas eles foram bem a fundo. E o PRISMA, que é para revisão sistemática. E hoje em dia, a maioria das revistas, quando você vai mandar um artigo para publicação, elas vão pedir para você preencher o checklist disso aqui e você dizer onde que você botou cada elemento que é necessário no texto. Fala assim, página tal, tá como foi feita a randomização, página tal, como foi feito o cálculo de amostra, assim por diante, entendeu? Tá? E aí o fundamental de tudo, quando a gente está falando de desenho de estudo, o método e o desenho deve ser apropriado para responder a pergunta, não o contrário. A ideia não é eu pegar assim um desenho mais novo, mais bonitinho, e aí encaixar uma pergunta dentro do desenho. Não, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, vou escolher o método apropriado e eu vou escolher a análise estatística apropriada para aquele método. Tá? E a análise estatística também, a gente vai discutir princípios aí de bioestatística, mas é apenas uma ferramenta para responder essa pergunta, certo? E agora vamos para o resultado. Quando a gente vai ver um estudo, vocês vão ver que uma das primeiras coisas que aparece é uma figura 1, que é o flowchart do estudo, que é para a gente ter uma ideia de quem que foi incluído ou não. Vamos ver adiante. Depois vem uma tabela 1, que a gente chama de tabela de características da amostra, para você ter uma ideia se você tinha ideia de fazer um estudo, e o seu objetivo com a tabela 1 é ver se aquela
Aquela amostra é representativa do que você queria estudar. Tá? Esse é o principal objetivo. E ver se tem algum grande desbalanço também entre os grupos. Aí você vai ter desfecho primário e desfechos secundários, né? Então aqui vamos dar um exemplo. Isso aqui é do Prowess, tá? O PowerShock. Olha que interessante. Então, aqui eles fizeram um gráfico consorte muito bem feito, desde o começo, tá? Então eles viram lá, 28 mil pacientes foram avaliados para elegibilidade, várias não preenchiam o critério de exclusão, tá? De inclusão ou tinham critério de exclusão. Tá? E 43 foram, aqui é importante, porque 43 foram tratados com a drotecogina alfa e foram excluídos, antes de entrar no estudo. Aí sobrou 3.500 pacientes que mandaram para o centro coordenador do estudo, excluídos 1.400. Expectativa de vida em 28 dias baixa, não tinham critério de choque séptico, sem evidência de infecção, alto risco de sangramento, ou outras razões. Vocês vão ver essas outras razões frequentemente. Geralmente são questões administrativas, não deu para incluir, enfim, não deu tempo, perdeu o timing, coisas assim, tá? 2.000 foram avaliados, 380 não foram randomizados, ou não consentiram, melhorou, piorou, ou piorou não era para não ter incluído, né? 3 receberam drotecogina alfa open label e 68 outras razões. E aí 1.700 randomizados. Então vejam que aqui nesse flowchart a gente encontrou alguns problemas. O principal deles é que teve muito doente que tomou a droga em questão, né? E eles acabaram sendo excluídos. Mas não tem problema. Se eu fizer isso antes de randomizar, em teoria não tem problema. Porque é aqui que está o ponto mais importante do desenho experimental. Eu tenho que prevenir que isso aconteça depois de eu randomizar. Uma vez que eu incluí no estudo, aí sim ele tem que seguir o que ele se propôs a fazer. Tá? Então, randomizou 850 para um lado para o outro. Algumas exclusões pós-randomização, isso pode acontecer, porque retirou o consentimento, porque teve perda de segmento, mas perda de segmento tem que ser minimizada ao máximo. Tá? E aí eles incluíram aqui X na análise de 28 dias e X na análise de 90 dias. Tá? Vocês são novinhos, então vocês não pegaram a controvérsia aqui do Chigres, né? O Chigres, o primeiro estudo foi interrompido precocemente porque era benéfico, mostrou benefício na primeira análise interina e interromperam. E aí depois eles foram muito malhados, assim, pô, vocês não podiam ter interrompido, tal, né? Foi um critério muito fácil aí para interromper o estudo. E aí depois eles fizeram esse estudo maior que foi neutro. E aí a própria empresa retirou a droga do mercado. Isso aqui, eles tentaram fazer em choque séptico, que foi feito agora com o Covid, com o tocilizumab e tal, né? Enfim. Então, isso é um exemplo de um flowchart. Vocês vão ver alguns estudos que eles só partem daqui, ó. Tá? Vocês vão ver. Isso tem um problema, porque você não entende bem por que foi excluído antes de chegar até lá, mas, por exemplo, em estudo pragmático, você não consegue ver todo mundo que foi feito screening, entendeu? Quem o pessoal lá da ponta pensou em incluir, preencheu o critério de exclusão ou não, e aí foi randomizado, e eles partem só daqui. Então, às vezes, você tem um compromisso para você garantir que o estudo seja feito, você acaba perdendo essa fase de screening mais para cima, tá? Bom, aqui é uma tabela 1, e aí eu vou perguntar para vocês já devem ter visto alguns estudos, esse aqui é a tabela 1 do estudo ELEM, estudo de diálise precoce tardia em pacientes críticos, foi um estudo unicêntrico, só com diálise contínua, tá? Bom, então para que serve a tabela 1? Já falei para vocês, vamos tentar relembrar aí. Entender a população do estudo. Então vamos ver aqui. Eram pacientes com uma média de idade em torno de 66 anos, aí 68 no outro grupo, talvez um pequeno desbalanço, maioria homens, no grupo precoce 70%, no grupo de lei de 57%, creatina basal era normal, taxa de filtração glomerular intermediária, um SOFA bem alto, doente bem ruim mesmo, 16 de SOFA, isso aqui é doente muito ruim, tá? 16 de SOFA é muito grave. Um Apache alto, acima de 25 a gente considera um Apache bem alto, eram os critérios inclusive de inclusão de algum daqueles estudos lá. Ele ficou amarelo aí. E comorbidades, ó, bastante paciente hipertenso, ICC, não adianta no cabo. Né? Não, tranquilo, dá para ver, né? ICC,
e diabetes, mais frequente no grupo de leite aqui. Então, essa dá para dar uma ideia geral. E aí a gente tem mais algumas coisas. Olha que interessante, isso aqui é muito importante. Então, esse estudo, caso de missão cardíaca, 50%, cirurgia cardíaca no grupo precoce, 43% no grupo tardio. Isso aqui já justifica o resultado desse estudo, tá? Porque cirurgia cardíaca para morrer é muito difícil. Assim, a mortalidade de cirurgia cardíaca, desses casos aqui, talvez seja mais alta, mas a mortalidade de cirurgia cardíaca é muito baixa, comparada à sepse, né? Aí trauma foi igual e outras coisas aqui, ó, foi maior nesse grupo. Então, por exemplo, resseção esofágica, transplante hepático, enfim. Então, você tem uma ideia de quem que era a população desse estudo. Esse estudo era grosseiramente um estudo em pacientes cirúrgicos, né? Tá? Era um estudo de UTI cirúrgica. Certo? E, além disso, a gente viu aqui que tem certos desbalanços. Esse estudo é um exemplo, a gente sempre fala, e aí é uma briga eterna entre nós e a nefrologia, que esse estudo ele tem problemas metodológicos nele, porque no plano de análise estatística, eles falam que vão fazer uma análise ajustada para o desfecho primário. E quando eles publicam o estudo, eles não fazem análise ajustada. Tá? E aqui realmente precisava de uma análise ajustada, porque teve desbalanço entre os grupos. Né? Tá bom? E aqui tem uma outra coisa, o critério de inclusão, um dos critérios de inclusão, assim, era ir a Cadigo 2 ou 3, era Cadigo 2, né? Aí um grupo dialisava na hora, o outro grupo dialisava se evoluísse para Cadigo 3 ou urgência, ou seja, se subisse creatina, o outro grupo dialisava. Que é um problema também, ele não permitiu que o grupo tardio não dialisasse, se não fosse o caso, né? Só com base em creatinina, né? Tá? Então é um estudo com vários problemas, e ele é unicêntrico, que é outra coisa que vocês vão ver. Estudos unicêntricos a gente sempre interpreta como estudos exploratórios em terapia intensiva. Por quê? A gente aprendeu nesses últimos 20 anos, 25 anos aí de estudo em terapia intensiva, que estudo unicêntrico, frequentemente, ele não é confirmado quando é feito multicêntrico. Exemplos. O Early Goal do Rivers, ninguém conseguiu replicar em estudos multicêntricos. Insulina terapia controle glicêmico estrito. Ninguém conseguiu replicar o resultado da Vandenberg, né? O estudo de transfusão restritiva em cirurgia cardíaca aqui do INCOR não foi replicado também. Era um estudo unicêntrico, quando foi feito multicêntrico, na verdade foi até ruim, foi até pior a estratégia restritiva de transfusão. Então, a gente não pode usar estudo unicêntrico para mudar a nossa prática. Esse que é o grande resultado. Acaba sendo um estudo que vai levantar uma ideia, você pode até considerar, mas tem que tomar muito cuidado. O risco de depois isso não ser verdadeiro é muito grande. Tá? Então, eles são geradores de hipóteses, por mais que seja um estudo randomizado. Tá? E vocês podem entender por que isso na terapia intensiva, né? Vocês vão rodar aí, quem já está no R4 sabe disso, cada UTI aqui dentro tem um jeitão. E mesmo UTIs que são tocados puramente por intensivistas, cada UTI tem um jeitão diferente. Então não tem como você pegar um centro só e achar que vai ser que isso vai ser extrapolável para todo mundo, né? Tá bom? Agora, quando você pega vários centros, aí você dilui esse efeito, né, do centro, e você acaba tendo um resultado mais próximo do generalizável para a realidade. Tá? Bom, desfecho primário, eu mostrei lá para vocês o EpiVent, né? O EpiVent foi um estudo que o desfecho primário não era considerado um desfecho robusto. É um desfecho fisiológico substituto. Então, essa é uma pergunta que a gente se faz. Quando eu estou vendo o resultado, eu vou procurar entender a magnitude e a direção do efeito. E aqui a gente sempre vai fazer um exercíciozinho. Vou ver o que o autor planejou no cálculo de amostra e vou ver o que efetivamente aconteceu. Tá? Se é semelhante ao cálculo amostral. Os R4 estão calejados. A gente vê direto. Ele falou lá, eu acho que a mortalidade no grupo controle era 30% e que com a minha intervenção eu ia reduzir de 30% para 20%. Deu errado o estudo. Vai lá, você vai ver lá o resultado, o estudo é neutro. Porque não tem como você reduzir em 10% a mortalidade de paciente crítico hoje em dia. A gente já faz as coisas muito bem, né? Se você está num centro que as coisas funcionam bem. Então, se você conseguir reduzir, vai ser 3%, 5%. Vou dar o exemplo agora do recovery do baricitinib. 2% de redução de mortalidade. E o estudo foi positivo. Por quê? Porque ele incluiu 8 mil pacientes. Não dá para você achar esse resultado com um estudo de 500 pacientes. Tá? Vocês vão ver isso quando a gente discutir. Tá?
E além da magnitude do efeito, a direção, né? Então, se o efeito é protetor ou se é um efeito ruim. Sobre essa direção e magnitude, então a gente vai ter lá um risco relativo, certo? 1.2 ou 0.8, seja lá o que for. E ao redor dessa magnitude de direção, eu vou ter uma incerteza estatística, que ela é apresentada habitualmente de duas formas. Eu vou ter um intervalo de confiança e um valor de P. Né? Tá? O intervalo de confiança, a gente usa o intervalo de confiança 95%, isso é um consenso na medicina, não quer dizer que seja a única forma certa, mas é consensual. E o valor de P a gente usa lá o 0.05 como também o ideal. As duas formas de expressar incerteza, elas são diferentes, tá? O intervalo de confiança, ele tem uma ideia mais de estimar a precisão do resultado, tá? Ou seja, eu tenho lá um risco relativo de 1.2 e vai de 1.01 a 1.4, meu intervalo de confiança, por exemplo. Então ele expressa que tem uma incerteza grande, né? É quase compatível com nenhum efeito, como é compatível com 40% de redução ou aumento, sei lá, de mortalidade, tá? O p-valor não, é uma regra de decisão. E por isso que ele é tão questionado. Ele é simplesmente uma regra de decisão. Se o p é menor que 0,05, o resultado é positivo. Se o p é maior do que 0,05, o estudo é neutro. Tá? Ou negativo, pode ser negativo também, né? O p é menor que 0,05. É só uma regra de decisão. E aí, por isso que muita gente questiona o valor de p isoladamente, porque você perde a granularidade da sua interpretação. Né? E a gente vai discutir isso mais adiante quando a gente vai falar de inferência estatística, né? Tá? Mas essa que é a grande diferença entre os dois. Geralmente os autores vão apresentar os dois, e vocês vão ver as análises bayesianas, que a gente tem visto cada vez mais frequentemente. A análise bayesiana, ela acaba apresentando, ela não apresenta um p-valor, ela apresenta a probabilidade de o estudo daquela intervenção funcionar, eles vão apresentar isso. Ela apresenta, em vez de intervalo de confiança, o que é chamado de intervalo crível, 95% também, e aí é outra forma disso ser feito. E na análise bayesiana eu posso considerar assim, qual que era a minha... quão pessimista ou otimista eu era em relação àquela intervenção, se ela funcionaria ou não. E aí ela vai dar resultados diferentes de intervalo crível, de probabilidade pós, baseado na minha probabilidade pré. Tá? Isso a gente vai ver ao longo do ano. Bom, aqui é um exemplo legal também. Esse aqui é o estudo Vanish, tá? Que comparou... esse estudo tinha uma ideia interessante. A gente tinha alguns dados na literatura que falavam que vasopressina talvez funcionasse, mas a gente tinha, não sei se vocês lembram, quando saiu o primeiro estudo maior de vasopressina em choque séptico, o VAST, o estudo foi neutro, mas eles viram que nos menos graves parecia que a vasopressina funcionava mais. Tá? Aí esse estudo veio para tentar responder essa pergunta, certo? O Vanish. E aí eles tentaram pegar os pacientes que não estavam com uma dose tão alta de NOR, porque quando já está com micrograma de NOR, em teoria já passou o bonde aí, que você fizer não vai ajudar muito mais, em teoria. Era a interpretação baseada nessa subanálise do VAST. E aí eles quiseram testar outra coisa aqui, porque tinha alguma evidência experimental, biológica, assim, que quando eu dava vasopressina com corticoide, que isso seria bom. Isso seria benéfico. Tá? E aí eles fizeram esse estudo, que é um estudo fatorial. Eles testaram as duas coisas. Randomizaram para vasopressina versus nada, e randomizaram para hidrocortisona versus nada. Então tem 4 grupos, na verdade. Um hidrocortisona mais vaso, um só vaso, um só hidrocortisona e nenhum dos dois, só nora. Tá? E aí eles viram isso aqui, ó. Olha que interessante. Mortalidade de 33% no grupo vasopressina e de 29% no grupo nora. Isso aqui é o contrário do que foi achado na subanálise do VAST. Tá? Mas o intervalo de confiança é muito grande, né? Menos 5.1 a mais 13. Então é um estudo muito impreciso. Por quê? Porque o cálculo de amostra foi errado. Incluíram 400 pacientes para comparar 4 grupos. Né? E você teve uma diferença aqui de 4% de mortalidade, que não é negligenciável, mas o estudo não tinha poder, não tinha tamanho suficiente para responder essa pergunta. Tá? E esse estudo ele traz mais coisas para a gente, essa tabela aqui. Primeiro que vocês olham assim, dá para entender alguma coisa essa tabela, assim, olhando... Não, né? Porque aqui tem multiplicidade de análise, tá? Tem muitas análises sendo realizadas. Então a chance de você encontrar um resultado falso negativo aqui é muito grande. Desculpa, falso positivo, que você rodou várias análises. E esse estudo para mim também é um exemplo de como a análise subgrupo é um problema. No VAST, quem era menos grave talvez tinha se beneficiado. Aqui,
Eles só selecionaram essa amostra e o resultado foi o contrário. Então, do ponto de vista prático para a gente, a análise subgrupo também é sempre exploratória. Nunca eu vou mudar minha prática baseada na análise subgrupo. A não ser que o estudo tenha poder para fazer aquela análise subgrupo. Tá? Que não foi o caso do VAST, e aí não foi o caso desse estudo também. E olha que interessante, aqui tem uma outra coisa super legal. O grupo vasopressina dialisou menos, ó. 25% de diálise, 35%, 10% menos diálise no grupo vasopressina do que no grupo sonora. Tá? Foi quase estatisticamente significante. Vejam que, aliás, não, foi sim. Foi de menos 19 a menos 0,6. Só que muito impreciso, né? Vocês vejam, é desde não reduzir quase nada até reduzir em 20% quase a diálise, se eu for interpretar baseado no intervalo de confiança. Tá? E aí vocês ficam com qual resultado? Que a vasopressina reduz diálise, eu vou usar por causa disso, ou que a vasopressina talvez aumente mortalidade, eu não vou usar por causa disso? Qual desfecho que é robusto aqui? Mortalidade, né? Eu vou ficar com isso. Tem uma meta-análise no Critical Care Medicine falando que a vasopressina reduz diálise e que deveria ser considerada para esses fins. Bobagem. Tá? A gente usa vaso? Usa. A gente usa porque o doente está lá com nora subindo, e aí se associa a vaso da corticoide, é sempre no desespero. Vocês vão ter aula de choque refratário, é a aula do desespero. O que eu faço no desespero? Tá? Mas eu tenho que ter muita crítica, que o que eu faço no desespero provavelmente não vai mudar o meu desfecho clínico dos meus pacientes, tá? Assim, de forma robusta. Talvez ele vai melhorar mais rápido, talvez você economize na diálise, né? Tá? Mas eu tenho que ter crítica. Se você trabalha num lugar que não tem vaso, você não vai matar ninguém por causa disso, tá? Certo? Isso é muito frequente. Aí, no caso aqui, dos não sobreviventes, ó, foi onde teve a incidência menor, né? Tá vendo? A diferença foi porque ele dialisou menos quem não sobreviveu. E aí, no fim, isso aqui é um problema do quê, Gabriel? Aqui tem dois motivos para ter encontrado esse resultado divergente, entre aspas. O que é isso? Chama de risco competitivo. Para você dialisar, você tem que estar vivo. Se você morrer, não deu tempo de dialisar, certo? Então, isso é uma forma comum de a gente ver. O mesmo exemplo é a pneumonia associada à ventilação. O grande exemplo é a infecção. A pneumonia associada à ventilação é a infecção de catéter. Para você ter uma infecção, você tem que estar vivo. Se você morreu, não tem como ter infecção. Então, você tem que fazer sempre uma análise ajustada para o risco competitivo de morte. Tá? Aí, se você não fizer isso, quando tem esse tipo de problema, a sua análise ela é incorreta. Ou seja, a análise estatística não é adequada para o método para responder aquela pergunta. É isso que a gente vai discutir. E aqui tem uma outra coisa também. Diálise é uma coisa muito variável. Então, indicação, né? Então, tem UTI que dialisa com ureia de 300, né? Que dá 500 ml de bicarbonato antes de pensar em dialisar. E tem gente que vai dialisar Cadigo 2. Assim, tá ruim, ficou ligúrico, dialisa. Tá? Em teoria, tanto faz, pensando em mortalidade. Eu não diria que tanto faz, porque a diálise precoce, aparentemente, ela atrapalha a recuperação da função renal. Tá? É o que a gente tem de dado hoje. Seria um desfecho centrado no paciente lá em 90 dias, 1 ano. Né? Tá? Então é isso. Essas discussões que a gente vai tentar ter aqui no nosso dia a dia. Tá? Em 2016, teve uma série de artigos no New England sobre ensaios clínicos, assim como interpretar, né? Então, esse aqui é um bem legal. O resultado foi positivo, isso é o suficiente. O Pocock é um cara que mais estudou aí os trials em cardiologia, ele é metodologista estatístico. E aí, o que ele fala? Primeiro assim, será que o valor de P menor que 0,5 é o suficiente para eu mudar minha prática? Ele já começa questionando o valor de P. Qual é a magnitude do efeito? O desfecho primário é clinicamente importante? É um desfecho realmente importante? Os desfechos secundários suportam o meu desfecho primário? Isso é interessante também, porque às vezes você tem uma inversão ali. Pode ser por uma análise inadequada, mas às vezes tem alguma coisa estranha mesmo. Tá? Os achados principais são consistentes nos subgrupos? O estudo é grande o suficiente para ser convincente, para mudar minha prática? O estudo foi interrompido precocemente? Isso aqui é sinal de alarme enorme, tá? Principalmente se foi interrompido por eficácia.
tem preocupações quanto à segurança daquele estudo, se o balanço entre eficácia e segurança é especificado no paciente, existem falhas no desenho ou na condução do estudo e se os achados se aplicam aos meus pacientes. Então, olha quanta pergunta eu tenho que fazer. O estudo é positivo, deu P menor que 0,5. E aí? Tem várias coisas para eu pensar, para interpretar aquele estudo, para ver se eu vou usar na minha prática ou não. Tá? Satisfez tudo? Beleza. Eficácia e segurança estabelecida, segue o jogo. Tem alguma preocupação? Estudos adicionais são necessários, tá? Então, eu sei que essa daqui é uma conclusão meio clichê aí de muito estudo, assim, additional studies are needed for não sei o quê. Mas, às vezes, o estudo tem uma falha metodológica lá que não dá para você jurar de pé junto que aquilo está certo. Nunca dá, né? A ciência, ela se modifica ao longo do tempo, mas tem uma falha lá que você fala assim, putz, eu não vou usar isso aqui para mudar minha prática. Tá? E aí a gente tem pessoas em espectros diferentes, né? Tem os mais céticos e tem os mais otimistas, aí sai um estudo já quer aplicar tal, e tem os mais céticos que só vão mudar quando a coisa for muito consistente, né? E aí a gente tem um exemplo, o Leandro é cético, né, obviamente, e o Marcelo é dos otimistas. O Marcelo, quando saiu a vitamina C do Pomeric, ele saiu dando vitamina C para uns 5 pacientes, cara. Eu lembro. E aí eu falei, pô, Marcelo, vitamina C, cara. Até hoje tá uma controvérsia, vai ter o estudo de vitaminas aí, que o brasileiro que vai ser o maior estudo disso. Que eu acho que não vai dar em nada, né, mas tudo bem. Então, a gente tem graus variados aí de pessoas para modular a sua prática, né? E quando o resultado é neutro? Aí eu tenho algumas perguntas para fazer também. Tem alguma indicação de potencial benefício? Porque às vezes o estudo é grande, ele tem um N grande, e ele mostra algum desfecho secundário que não era o principal, mas que talvez tenha alguma implicação clínica, tá? O exemplo da vasopressina, o que a gente faz muito, a gente discute, né? Puta, se tem aquele cara tá com nora, tá com FA de alta resposta, tá chocado, a nora tá subindo, esse é um dente que geralmente a gente liga a vaso, porque a gente sabe que a vasopressina está associada a menos FA. E a FA fica bagunçando o doente, muitas vezes. Você vê lá, ele faz baixo débito, fica ruim. Então a gente muitas vezes liga a vasopressina pensando nisso, né? Mas sabendo que não é isso que vai mudar a mortalidade, mas vai facilitar o seu plantão ali, e vai sair daquela tempestade que está acontecendo naquele momento, mais rápido, tá? Bom, aí a segunda pergunta, essa daqui é a mais frequente que a gente vai fazer, se o estudo tinha poder suficiente para responder a pergunta, né? Se o cálculo de amostra era adequado. Bom, se o desfecho primário era apropriado, se a população, vejam que ele está se baseando no pico aqui, se o desfecho primário era apropriado, se a população era a população que se beneficiaria realmente daquela droga, ou daquele tratamento, se o regime de tratamento era adequado, se a intervenção proposta era a melhor possível, se teve deficiências no trial, se dá para fazer um claim de non-inferiority, isso aqui não é recomendado, tá? Isso aqui tem que tomar muito cuidado, a gente vai discutir isso. Se tem algum achado subgrupo que seja potencialmente positivo, como exploratório para eu ir atrás depois, tá? E assim por diante, tá? Esse Can Alternative Analysis Help, isso aqui hoje, isso aqui tem sido feito muito frequentemente com análise bayesiana. E aí eu vou dar 2 exemplos, tá? Um artigo a gente vai discutir esse mês, não vou falar, e o outro artigo é o EOLIA, que é o estudo que testou ECMO, eles randomizaram 250 pacientes. O estudo foi neutro, se eu for pegar a estatística frequentista, o P foi 0,07. ECMO versus não ECMO. Tá? Na verdade, é ECMO versus ECMO somente de resgate para ICPR, assim, tá? Aí o estudo foi neutro, beleza, xingaram pra caramba, porque o estudo foi interrompido precocemente por futilidade, e ele estava quase positivo. Tá, então foi um erro do Comitê de Segurança do Estudo ter recomendado interromper o estudo. E depois foi feita uma análise bayesiana mostrando que em todos os cenários possíveis, mesmo o mais pessimista, muito provavelmente a ECMO era benéfica para os pacientes. Tanto que hoje virou prática, né? E a gente não tem evidência forte de que a ECMO seja benéfica. Tá? Quando a gente junta os 2 estudos randomizados, eles são positivos, mas os desenhos são diferentes, tá? Então, isso foi a forma de tentar tirar uma conclusão desse resultado, tá? Bom, e aí quando você vai ver a explicação para o resultado, a gente faz essa pergunta, né? Então, o resultado foi esse. Será que isso aqui é verdade? A amostra que eu estudei, aquilo foi verdade, em teoria. E eu quero saber se isso se aplica à população, né? Então, eu vou pensar no acaso, na chance, de novo, por intervalo de confiança, que é para ver precisão em valor de P, que é a regra de decisão. Eu vou ver se tem alguma variável de confusão, tá?
E como que eu vou lidar com isso? Muitas vezes eu vou fazer um ajuste estatístico, um modelo de regressão, tá? Usando estatística para fazer esse ajuste. Ou, dependendo do caso, eu vou escolher um desenho mais robusto para responder a minha pergunta. E tem outros vieses, que é o viés de seleção e o viés de informação, tá? Que também podem impactar nessa, para eu chegar na generalização, né? Mas esses são um pouquinho mais difíceis de ajustar. Geralmente é no desenho, eu tenho que fazer um desenho adequado para eu não ter viés de informação e viés de seleção. Bom, essa era a parte mais densa aí, tá? Depois vem a discussão. A discussão tem uma estrutura também bem clássica. Eles começam o primeiro parágrafo de discussão falando assim, nesse ensaio clínico randomizado, nós encontramos que em pacientes Tareba, ou não sei o que, não sei o que. Então, ele meio que ele responde a introdução de forma descritiva. Ele não analisa, ele só descreve, tá? Inicialmente. Aí, depois, ele vai discutindo mesmo. Ele compara o resultado encontrado com a literatura, em relação ao resultado encontrado com a literatura, discute resultados inesperados, né? Você tinha uma hipótese que era benéfica e depois foi pior, por que isso aconteceu? Tá? E aí ele discute também limitações e viés do estudo. Isso é uma etapa fundamental da discussão. E aí no final geralmente vem a conclusão. E a conclusão ela tem que responder ipsis literis o que está no último parágrafo da introdução. Tá? Ela tem que ser ipsis literis, não tem que ter nenhum samba ali no meio para tentar justificar algo que deu de errado. Tá? Certo? E muito importante, né? Isso aqui, que vocês vão revisar artigos aí no futuro e vão fazer os próprios aí. Quando eu faço uma conclusão, eu não posso afirmar aquilo que eu não estudei. Então, muito frequentemente, a pessoa faz o estudo e fala assim, baseado nesse estudo, se fizermos aplicar os achados desse estudo, não sei o que, não sei o que. Não, se você quer ver um estudo de aplicação, você tem que fazer um ensaio clínico randomizado ou um estudo quase experimental para ver a aplicação. Se o seu estudo for de associação, você só pode afirmar que existe uma associação, certo? Então, isso é muito comum, ter extrapolação inadequada do resultado. E a conclusão fazer um spin do que é... Quando não faz spin, né? O spin é quando ele muda o resultado. Ele conclui diferente do que o estudo mostra. Isso é muito comum na literatura biomédica. Bom, algumas pegadinhas, já falei para vocês. Cuidado com o estudo parado precocemente por eficácia. Tá? O Prowess é o exemplo. Tá? E depois veio o Prowess Shock, que não teve diferença. Cuidado com a análise subgrupo. Esse aqui é um estudo clássico do Lancet, que os autores fizeram... Esse aqui qual que era mesmo? Era do AS versus... para infarto? Para infarto, né? Então, esse aqui, os revisores do estudo, eles pediram para fazer várias análises subgrupo que os autores não tinham pré-especificado. Aí os autores, eles foram muito espertos. E eles falaram assim, tá bom, vamos fazer, mas eles botaram uma análise subgrupo só de sacanagem. Que é essa primeira aqui, ó, é a primeira, inclusive. O signo do paciente. Então, quem era de Gêmeos e de Libra, o AS não funcionava. E todos os outros signos aí funcionavam. Tá? Quem que é? Eu não sei qual. Não, eu sou de Leão. Sou leonino. Tá? Bom, então eu me beneficio. Vou tomar meu ASzinho aí. Tá tudo certo. Vou tomar meu AS. Então, por que eles fizeram isso? Para mostrar que essa análise subgrupo não tinha valor nenhum, porque ela não... A análise subgrupo tem que ter primeiro, tem que ter plausibilidade biológica, ela tem que ser pré-especificada, não pode ser pós-hoc, não pode ser assim, eu vou rodando, o estudo deu neutro, por exemplo, aí eu vou rodando um monte de análise subgrupo para achar um que deu certo, para eu ter um valor de P menor que 0,05 lá, entendeu? Tá? E aí esse aqui é um resultado ao acaso, muito provavelmente, né? Depende, se você for astrólogo, você talvez acredite que é isso. Tá? Exato, tem isso aí também. Não levar em conta outras coisas. Tá? Então, esse aqui é o exemplo clássico da literatura, por que a gente tem que tomar cuidado. E às vezes parece ter plausibilidade, você consegue arranjar um raciocínio por trás, mas tem que tomar muito cuidado, porque o risco é grande de a gente fazer besteira aqui. Outro exemplo aqui, o Albius. O Albius inclui pacientes sépticos ou com choque séptico para receber albumina, para repor albumina, na verdade. Era albumina menor que 3, dava albumina para ficar acima de 3. Era basicamente isso. Tá? Aí eles fizeram umas análises subgrupo, assim, e aí no subgrupo de pacientes com choque séptico, a albumina pareceu ser benéfica. Né? E no subgrupo de pacientes sem choque séptico, a albumina até inverteu o sinal, né? Ela era protetora, ela foi para o outro lado. Só com sepse.
Tem gente que usa isso aqui para mudar a prática, não deve, né? Então, eu sei, os canadenses estão brigando contra isso agora. Eu já vi que lá parece que se usa muito albumina para choque séptico, baseado nesse achado, né? E aí eles vão fazer um estudo específico para isso, que é o ideal. Quando você tem uma análise de subgrupo positivo, você deveria estudar só aquele subgrupo num estudo específico, né? Tá bom? Cuidado com as análises pós-hoc, esse aqui é do Akik. Essa análise pós-hoc, os autores deixam bem claro que eles não quiseram fazer, que foram os revisores que pediram. Provavelmente algum revisor que acreditava no diálise precoce. Tá? Ó, a post-hoc exploratory analysis foi realizada, ele deixa bem claro, né? Tá? Para os pacientes que nunca receberam diálise terapêutica renal, para que eles receberam precoce ou tardio. Tá? A menor mortalidade foi naqueles que nunca receberam diálise, óbvio, porque são os pacientes que melhoraram sem precisar de diálise, né? A maior mortalidade foi naqueles que receberam diálise tardia, óbvio, porque esses grupos eram o mesmo grupo, na verdade, né? Era o grupo diálise só se necessário. Aí os que precisaram de diálise morreram mais, e os que não precisaram de diálise morreram menos. E comparado com o grupo que todos dialisaram, a mortalidade foi intermediária. Isso aqui é bem óbvio, né? Tá? E aí tem gente que pega essa análise pós-hoc para falar que tem diálise precoce, entendeu? Então não dá, tem que tomar cuidado. Aí os autores, eles, meio revoltados com a situação, eles apresentam um suplemento, e quando eles ajustam, ou com matching, seja lá como for, aí o resultado não é mais positivo, tá? E aí os resultados são neutros, certo? Então, cuidado com a análise subgrupo, cuidado com a análise pós-hoc. Então, por isso que a gente tem algumas dicas aí. Quando você tem um estudo clínico, o estudo ele tem que ser registrado no Clinical Trials. Aqui no Brasil a gente tem o REBEC, que é o Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. Se for revisão sistemática, ela é registrada na Prospero. E agora o pessoal está partindo a mais ainda para registrar estudos observacionais também. Tá? Idealmente, antes do estudo do banco de dados ser disponível para o estatístico, ele tem que ter um plano de análise estatística publicado. Por quê? Porque às vezes você vai lá rodar as análises que você tinha previsto, não deu bem o que você queria. Aí você muda um pouquinho, você pode mudar o método de análise que você escolheu e o resultado pode ser diferente por causa disso. Tá? Então você tem que dizer a priori o que você queria fazer. Tá? E a gente sabe qual método tem que usar. Né? E às vezes tem 2 ou 3 opções. Você tem que dizer qual que é a sua primeira opção. E aquela vai ser a sua análise primária. Tá? Às vezes é interessante olhar a apresentação de abstract em congresso. Às vezes tem espinha aqui, é super interessante. No congresso parece que é bom, aí depois quando você vai ver o resultado, na verdade é neutro. Ou nunca é publicado, né? Tá? A gente tem um estudo que a gente está esperando ser publicado, que é o BIRDS, o estudo de APRV em ARDS, até hoje não foi publicado, é um estudo com N grande, até 500, 600 pacientes. E uma coisa super importante, você tem conflito de interesse, tá? Por mais que a gente queira acreditar no bem das pessoas, infelizmente pode ter conflito de interesse da pessoa em termos financeiros e não financeiros, às vezes o conflito de interesse é intelectual, porque aquele resultado ser positivo é importante para a pessoa crescer na carreira acadêmica, por exemplo. E esse tipo de conflito de interesse pode fazer com que a pessoa mude os resultados, né, para encontrar o que ela queria, para isso ter algum benefício secundário. Suplemento, super importante. Quando eu tenho algum suplemento muito importante, eu tenho botado já lá na pastinha dos Journal Club, para vocês verem. E é muito legal, às vezes, uma vez publicado, às vezes 3, 4 meses depois aparecem as cartas e as respostas. Aí você vê alguém que fez uma análise crítica do estudo e encontrou alguma coisa que a gente não encontrou. Às vezes a gente vai discutir aqui no Journal Club, tem coisas que a gente não vai encontrar, e depois 3, 4 meses depois aparece lá, né, nas cartas alguma crítica interessante. Tá? Isso, naquele caso era editorial. O editorial geralmente elogia o estudo. Porque ele geralmente elogia, né? É claro que ele faz uma crítica, mas é uma crítica leve. As críticas mais fortes, às vezes, vêm de quem leu depois, porque às vezes é uma pessoa que pensa completamente diferente do que encontrou, e aí a pessoa, tudo bem que ela é enviesada para o outro lado, né? Mas isso é interessante para a gente exercer o raciocínio crítico. Isso aí foi uma briga de criança, né? Vocês chegaram a ver, não? Aí um ficava falando mal do outro, nos editoriais. Hã? É que o BBB esse ano tá ruim, né? Big Bang. Nossa, era uma briga de cavaleiros, né? Tipo,
Nós lemos com grande interesse. Não sei se era tão cavaleiro lá. O Tobin, ele pegava mais pesado até que o Gatinones. Né? E olha que o Gatinones às vezes pega pesado também, eu já vi ele pegando pesado. Bom. Pô, aí o BBB já tava ruim, aí veio a guerra. Puta merda, do século XXI tem uma guerra. Aí agora só passa guerra na TV. Você liga na TV, é guerra. Guerra. Tudo bem, tem que reportar, claro. Mas aí o BBB foi pro chão de vez, né? Já ninguém mais vai querer ver. Eu, pessoalmente, eu quero acompanhar um fenômeno. Eu gosto dos fenômenos antropológicos do século XXI. Ano passado eu acompanhei. Esse ano, não. Hã? Ajudei. Bom, gente, brincadeiras à parte, não vamos brincar, falar de guerra, que isso é uma coisa muito séria. Né? Bom, e aí a gente vai para uma outra temática. Isso aqui é interessante saber que a gente tem que diferenciar o que eu apresentei para vocês antes, lá, consorte, Strobe, etc., aquilo ele recomenda como o estudo deve ser reportado, mas ele não avalia a qualidade metodológica e o risco de viés dos estudos. Então a gente tem um outro tipo de ferramenta, que são as ferramentas de avaliação de qualidade de viés, de risco de viés. E aqui também são as mais comuns. Tem a ROB2, para estudo randomizado, ROBINS1, que é a ferramenta de qualidade metodológica para estudo observacional, o QUADAS, para acurácia diagnóstica, PROBAST para modelo prognóstico, e tem uma que é para revisão sistemática, para ver se a revisão sistemática foi enviesada ou não. Tá? Geralmente a gente usa isso aqui para fazer uma revisão sistemática, né? E você identifica os estudos, aplica essas ferramentas, a ferramenta apropriada para o tipo de estudo que você analisou, para ver se o estudo é de alto risco de viés ou não. E aqui, quando a gente for discutir Journal Club, a gente sempre vai ver assim, esse resultado tem algum viés importante aqui que não tem a validade interna? Porque se o estudo não tem validade interna, ele não é válido, eu não vou nem pensar em extrapolar. Quando ele é válido, aí eu vou pensar em extrapolar, e às vezes ele não é extrapolável, né? O estudo foi feito tudo direitinho, metodologicamente bem feito, mas, por exemplo, é unicêntrico, não dá para eu extrapolar para outros centros sem ter um estudo multicêntrico, certo? Tá? E vocês vão ver, por exemplo, o PROBAST, ele é baseado assim, população, exposição, o desfecho e como foi a análise estatística. O QUADAS, ele vê a população, ele vê como foi feito o teste diagnóstico, ele vê como foi feito o padrão ouro, se eram cegados os examinadores em relação ao desfecho e qual que era o diagnóstico, entendeu? Tá? E aí, esses dois aqui, eles têm umas perguntas sobre aplicabilidade, se aquela ferramenta diagnóstica ou prognóstica ela é facilmente aplicável ou não também. Porque às vezes você faz uma ferramenta perfeita, mas ela não é aplicável porque você não tem todas as variáveis do modelo prognóstico, por exemplo. Você faz um modelo prognóstico com citocina, com não sei o quê, mas ninguém tem isso aí disponível para usar no dia a dia e não vai funcionar, né? Tá? Então, cada um tem. O de estudo randomizado é mais fácil, ele vai perguntar se a randomização foi apropriada, tal, é o que a gente mais vai discutir, na verdade, no nosso dia a dia. Tá? Se quiserem ler mais a respeito, isso aqui, gente, eu sei que é muita coisa, tá? Não é para quem gostar muito do tema e quiser ler mais. A Tricia Greenhall é uma britânica que estuda muito medicina baseada em evidência desde a década de 90, quando o conceito foi criado. E ela tem esse livro chama How to Read a Paper. Tá? Tem traduzido também. Mas eu espero que vocês leiam em inglês. Não, sem brincadeira, porque hoje em dia as coisas são em inglês. É bom ler em inglês. O outro que é um pouquinho mais, talvez até mais fácil de ler, é esse aqui que é o User's Guides to the Medical Literature. O JAMA tem uma série sobre evidência científica, assim, medicina baseada em evidências. Aqui tem o Gordon Guyatt, Deborah Cook, Maureen Mead e o Drummond Rennie. Essas duas são intensivistas, lá do Canadá, criaram o Canadian Critical Care Trials Group, tá? E aí é baseado muito nelas aí. E aí aqui o que eles separam? Eles separam muito assim, eles falam da pergunta, assim, perguntas de intervenção. Qual que é o desenho apropriado, qual é a análise estatística adequada, quais são os vieses. Perguntas para uma ferramenta diagnóstica, perguntas prognósticas, para um modelo preditivo. Então ele separa muito mais no que a gente usa na prática, assim. Não é aquela coisa assim, desenhos de estudo, tal, que é uma coisa mais da epidemiologia mesmo, tá? É bem epidemiologia clínica. E aqui, assim, um conselho final é como usar a literatura. A medicina baseada em evidência, quando surgiu, ela foi muito criticada, né? Porque o médico
todo médico acha que é melhor que o outro, né? Médico é assim, e que faz as coisas melhor que os outros, e a gente tende a levar muito em conta a nossa experiência pessoal. Isso é um viés inato nosso. A nossa experiência vai moldando a nossa prática e a gente vai recriando a nossa experiência e vai achando que a nossa experiência é muito importante. E aí, quando surgiu a medicina baseada em evidências, muita gente fala assim, pô, agora tudo tem que ter um estudo? Tudo tem que ter um estudo, para saber o que realmente funciona ou não. Então, se a gente for pegar da década de 90 para cá, são 30 anos de história. Quanta coisa a gente evoluiu. Mas são poucos os estudos que realmente mudam a prática. São poucos os estudos que conseguem fazer isso, né? Tem que ser os estudos muito bem desenhados, com poder, para responder pergunta, etc. E aí, na prática, para eu embasar a minha prática, eu tenho que procurar a melhor evidência disponível sobre aquilo, em questão. Eu tenho que avaliar o nível de certeza, de confiança que eu tenho naquela evidência. Mas eu não tenho que olhar só a questão estatística e os estudos. Eu tenho que considerar os riscos, os benefícios, a carga imposta, aqui carga é custo, muitas vezes, tá? É a carga imposta na enfermagem. No nosso caso aqui, a gente vai ponderar muito isso, tá? Porque quando você começa a fazer um monte de coisa, você dá mais trabalho para a enfermagem, e aí você acaba não fazendo o que o Marcelo fala lá, o que está na parte de baixo do iceberg, né? Que a gente mal enxerga e não prestando atenção. E além disso, eu tenho que levar em conta os valores de preferência do paciente. Então isso aqui está no livro de Medicina Baseada em Evidências, do pessoal lá da McGill que criou esse conceito. Eles nunca falaram que é para você ser um cético que só olha resultado de estudo. Você tem que procurar a melhor evidência disponível, ver quão confiante você é naquela evidência, considerar tudo isso e levar em conta os valores de preferência do paciente. Sem isso, você não faz uma boa medicina, tá? Bom, aí dicas para o Journal Club. Esse é um dos filmes mais legais que eu já vi. Vocês lembram? Não? Depois eu mando para vocês, né? Aqui eu não sei se ele está como Hank. Eu mesmo. Ou, eu mesmo virei ele. Então, qual que é a ideia do Journal Club? E a gente tenta fazer semanalmente, tá? Então, o Journal Club, primeiro assim, a gente tenta reforçar os conceitos de epidemiologia clínica, entender viés, entender randomização, quais são os conceitos. Epidemiologia clínica é isso, é a epidemiologia aplicada à clínica. Então, estudos de intervenção, estudos prognósticos, estudos diagnósticos, assim por diante, tá? Ganhar familiaridade com bioestatística, entender o que é quadrado, regressão logística, regressão de Poisson, vocês vão ouvir esses termos. Não é para vocês aprenderem a fazer nada, é só para entender o que é aquilo. Saber fazer uma análise crítica, entender as limitações da própria literatura, né? Para quem estiver apresentando, a gente vai pensar que é um treino de habilidade de apresentação oral e de preparar a apresentação, tá? Então, você se apresentar em público de maneira apropriada. E também aprender sobre uma situação clínica. Às vezes, por exemplo, vai ter um Journal Club sobre hemadsorção do sangue, não sei o quê. Ninguém nunca ouviu falar disso. Então, vale a pena, nesse caso, gastar um tempinho para falar como que é a técnica, como que é feito, entendeu? Gastar uns 5 minutinhos para explicar como que é aquilo que é feito, tá? Vamos apresentar, não só descrever o estudo, né? Então, procurar trazer um pouquinho mais sobre o background, especialmente nesses casos, quando você tiver um pouquinho mais. Ser muito meticuloso na metodologia e no resultado, que é o que a gente vai querer analisar a fundo, tá? A introdução é assim, é um geral, e às vezes até a introdução é mais importante entender o background, de onde que aquilo veio, como chegou lá. Ser meticuloso na metodologia, apresentar os resultados para serem vistos por todos. Eu vou brigar sempre com vocês quando vocês apresentarem uma tabela que não dá para ler o número, tá? Então, quem está lá no fundo tem que conseguir ver o número. Aí vocês aprendam a recortar e fazer subir e descer ali, como a gente fez aqui, tá? Apresentar a conclusão e se ela responde a pergunta, né? E a discussão a gente que faz. Nem precisa botar a discussão do estudo aqui. Se quiserem, vocês leram lá a discussão, olha, os autores eles pensaram nisso, mas eu também pensei nisso, naquilo, tá bom? Tá? A discussão é a parte para a gente, das menos importantes aí, quando a gente for fazer o Journal Club. Quem não vai apresentar, pelo menos entender a pergunta e ler os métodos e resultados aí, tá bom? Que é o que eu falei para vocês. Diferenciação importante. Esse mês vocês tem o Petchakutia também, que a gente não apresentou, né, Petchakutia? Depois tem que mostrar lá onde que tá, né? Ó, o Journal Club a gente vai pegar um artigo e vai tentar dar mais miuçada nele. E às vezes tem artigo que a gente fala assim, putz, isso aqui não tem nada metodológico muito interessante, a gente vai focar mais em outras coisas, entendeu? Ou tem artigo que a parte metodológica é muito interessante,
o resultado foi bosta ali, não tem nada que vai mudar, mas a gente vai conseguir estudar mais metodologia. O Petyakutia, que a ideia surgiu faz um tempo atrás, não era Petyakutia antes, né? Era só uma apresentação rápida. São 5 artigos numa aula, então vocês vão ter 6 minutos e 40, é isso? 20 slides de 20 segundos, que dá 6 minutos e 40, é isso? Acho que é isso. Tá? Muitas vezes não dá certo, tem gente que rouba e bota o mesmo slide em 2 seguidos para dar 40 segundos para conseguir apresentar. Tá? É difícil, porque tem que exercer a concisão. E no Petyakutia a gente não vai ter discussão metodológica, tá? O Petyakutia é assim, hipótese, resultado, tá? Porque a ideia é vocês terem contato com 4, 5 artigos que a gente usa para embasar nossa prática hoje, tá? E o Marcelo seleciona umas pérolas, assim, o desse mês é sensacional. Tá? Sobre tratar ou não tratar colonização, se eu tenho que cobrir ou não. Então a ideia é vocês focarem assim, qual foi o desenho, a pergunta, o desenho do estudo e o resultado. A gente não vai ficar discutindo, não precisa apresentar nada de análise estatística, nada. Tá? É diferente, o Journal Club é outra ideia. Vocês viram, esses aqui são os objetivos. No Petyakutia, assim, a gente vai ver 4, 5 artigos e no final tentar chegar numa conclusão do que deve ser feito ou não. Ou não, né? O Marcelo sempre vai falar que pode tudo, tá tudo valendo. Tá? Mas a ideia é a gente ter contato com essa literatura. Tá? É isso. Dúvidas? Perguntas? Boa. Acho que é uma boa. Perguntas?